Quem aceita os dogmas de uma determinada religião irá para o céu ou para o paraíso onde reina a paz. Quem não aceita os dogmas e pratica todo qualquer tipo de mal de acordo com algumas religiões, essa pessoa irá para o inferno, uma condenação ou uma morte eterna. E quem pratica o bem, porém não segue religião nenhuma? Ou por variados motivos a pessoa perdeu a fé e não acredita mais no mundo espiritual. Ou os recém-nascidos que não tiveram oportunidade de conhecer o mundo e morreram assim que chegaram ao mundo. Qual o destino dessas pessoas de acordo com algumas religiões? É o que veremos nesse vídeo. Ao longo da Idade Média, por volta do século XI, os teólogos organizaram o mundo pós-morte em céu e inferno, purgatório e limbo. No purgatório ficam todas as pessoas que não foram boas o suficiente para entrar no céu, mas que estão definitivamente salvas do inferno. Geralmente esse lugar é reservado para pessoas que não aceitam ou não acreditam na crença, porém não cometeram pecados e erros considerados graves para essa religião. De acordo com os teólogos, essas pessoas passam séculos e séculos em um ambiente de espera e purificação, até que um dia, não se sabe exatamente quando, sejam liberadas para se mudar e experimentar o convívio direto com Deus. Para muitas denominações cristãs, rezar pela alma dos falecidos ajuda muito. Igrejas cristãs ortodoxas e protestantes não pregam a ideia de um purgatório, e para elas só existem dois caminhos após a morte: céu e inferno. De acordo com a doutrina desta religião, existe um espaço chamado Barzakh, onde as almas aguardam pelo dia da ressurreição, quando serão julgadas. Porém, neste lugar elas são punidas pelos pecados que cometeram em vida. Para essa religião, existe um lugar de purificação pelo fogo, para pessoas que não cometeram erros graves, mas não acertaram o suficiente. Elas ficam neste lugar por um tempo determinado. Dependendo da versão, alguns dizem ser de 49 dias, outros de 12 meses. Este lugar é uma espécie de corredor que pode ser ultrapassado com mais facilidade se os vivos rezarem pela alma do falecido, uma tradição adotada mais tarde pelo cristianismo. O purgatório budista é o próprio samsara, o ciclo de nascimento e renascimento que toda alma precisa atravessar por bilhões de anos, se necessário, até encontrar a iluminação. Dos 6 caminhos que compõem essa trajetória, um deles consiste em se movimentar como um fantasma magro, pálido, sempre faminto e com muita sede. É um estágio inferior a dos seres humanos e também ao da encarnação em animais. Para os hinduístas, o nosso plano já pode ser considerado o purgatório. Dependendo do grau de evolução do espírito, ele pode encarnar em um animal, por exemplo, sem nenhum tipo de autonomia. Almas que precisam evoluir podem atravessar diferentes mundos para cumprir penas específicas. Elas podem, por exemplo, deixar um dos 7 céus para passar uma temporada no inferno, ou um espírito condenado pode fazer passagens por um dos ambientes superiores. Nesse caso, boas ações não anulam as más, como acontece segundo algumas correntes religiosas, como a do Antigo Egito, onde o coração é pesado e o que conta é a média final. Tudo isso para se mostrar capaz de aprender o necessário para, entre um ciclo e outro de encarnação, superar as limitações pessoais e alcançar a iluminação.
Para os fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o equivalente ao purgatório é a prisão dos espíritos, uma espécie de centro de reciclagem para onde vão as almas que não aceitaram a fé. Fisicamente, o lugar é parecido com a Terra, com dias e noites, plantas e animais, calor e frio. As almas ficam nesse mundo até se mostrarem capazes de entender e abraçar os ensinamentos de Cristo, e para isso eles recebem o batismo nesse mundo. Os professores são espíritos vindos do céu, que cumprem a missão de orientar os perdidos. Os maus alunos seguem para o inferno, onde serão torturados até o dia da volta de Jesus.